Em São Carlos, um velho problema continua a incomodar os moradores: a falta de iluminação, que foi tema de um relatório feito pela Câmara. Essa é a realidade de moradores da rua Marcílio Antônio Ferreira, no Jardim Maracanã. Há anos eles convivem com a falta de iluminação e a insegurança. Sempre que eu venho aqui, tá isso aí, ó. Escuridão, as crianças passando na rua, essa vizinha aqui, a outra já foi assaltada. Faz uns 4 anos que está desse jeito e nada, ninguém dá resultado nenhum, nada. Passar sob esse pontilhão que liga os bairros Santa Maria ao São Carlos 8 durante o dia já é um desafio. Não só para os pedestres, mas também para os motoristas. À noite, a situação é ainda pior. Apesar dos holofotes ali embaixo do pontilhão, as alças de acesso ficam na total escuridão. Toda essa insegurança fez com que os moradores entrassem com uma ação civil no Ministério Público. Já foram pelo menos 50 atropelamentos com uma vítima fatal no trevo. O prazo dado pelo MP para que sejam tomadas providências acaba em dezembro. Enquanto isso, os moradores convivem com pouca ou nenhuma iluminação. Vem ocorrendo também assaltos nessa região e faz com que os motoristas, motociclistas desobedeçam a sinalização semafórica por conta do medo de ficar no meio do escuro. A CPFL cumpre uma liminar para a manutenção de serviços de iluminação pública em São Carlos, já que desde dezembro de 2014, esses serviços foram transferidos para as prefeituras. Dados de um relatório da Comissão de Iluminação Pública feito pela Câmara mostram que a cidade tem cerca de 10% de lâmpadas queimadas em postes, enquanto a Agência Nacional de Energia Elétrica permite apenas 3. São 30.608 pontos de iluminação e a taxa de falha técnica supera os 18%. Nós sentimos um certo corpo mole por parte da CPFL no tempo-resposta. Na parte da prefeitura, a prefeitura deveria ter um grupo, uma equipe responsável para realizar as cobranças perante a CPFL e fiscalizar a realização desses serviços. A Polícia Militar fez um relatório sobre a averiguação de incidentes administrativos, que contribuiu para o documento final da Câmara. A PM destaca que iluminação é uma forma primária de prevenção de crimes e que muitos pontos da cidade estão na escuridão. Quando há falta de iluminação, a criminalidade acaba imperando no local, eles acabam se instalando ali. E nós acabamos tendo também furtos, roubos e até estupros, podem ocorrer com essa falta de iluminação. Estela de Oliveira, de São Carlos, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, a Estela de Oliveira traz para a gente mais informações. Estela? Se nós procuramos pela CPFL, ela sequer nos respondeu. Já a Prefeitura informou que ainda não recebeu o relatório realizado pela Câmara. Enquanto isso, quem sofre é o consumidor. Renato, quais as responsabilidades da CPFL aqui em São Carlos com os postes sem iluminação? Boa tarde. Boa tarde. Enquanto pende a liminar, ela tem efeito, a CPFL tem toda a responsabilidade, cabe a ela toda a manutenção e colocação de iluminação pública nos casos em que se fizerem necessários. O problema de falta de cumprimento de exigências em São Carlos, com uma quantidade de postes com iluminação, também é uma responsabilidade da agência reguladora? A agência reguladora também é responsável, ela não se furta da responsabilidade, porque cabe a ela fazer, ela foi instituída para fazer a fiscalização, o acompanhamento e a regulamentação. Ela não só regulamenta, como também fiscaliza. Então, ela também, a União, através da agência, também tem a sua responsabilidade. Os consumidores podem recorrer na justiça em caso de danos causados por falta de iluminação? É até possível, mas os tribunais de justiça têm negado decisões quando envolve, por exemplo, questões de furto e roubo. Todavia, a questão da iluminação em si é perfeitamente possível e cabe à sociedade reclamar junto ao judiciário. E a demora para o atendimento aos consumidores também é um dano? Também é um dano, um dano coletivo, inclusive, que transcende o interesse do indivíduo consumidor, como consumidor, e abrange toda a coletividade. E qual a responsabilidade da prefeitura na falta de iluminação adequada na cidade? Cabe ao município cobrar a CPFL. Enquanto a liminar tem efeito, o município deve cobrar, inclusive ajuizando a ação a favor da sociedade. E em caso de assaltos em pontos sem ou com baixa iluminação, a companhia ou a prefeitura podem ser responsabilizadas?
Os tribunais entendem que não. É uma questão que merece debate, a sociedade tem que ventilar esse ponto, né, discutir esse ponto, mas ainda o posicionamento dos tribunais é no caso de roubo e furto, a administração pública não tem culpa. Renato, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo aqui de São Carlos. Pusse. Ok, até já, Estela.